mesmo para aqueles que não se reconhecem como cristãos, a figura de Jesus de Nazaré é, sem dúvida, uma das maiores personalidades da história. Seus extraordinários feitos hoje levam pelo menos 2 bilhões de pessoas a se declararem, ainda que nominalmente, seguidoras da sua doutrina. Recentemente, uma pergunta de cunho confessional tem se tornado objeto de estudo de muitos cientistas ao redor do mundo. Qual teria sido a fisionomia de Jesus Cristo? Como ou com quem ele se pareceria? Seria alguém belo pelos padrões da nossa época? Em 27 de março de 2001, foi divulgada pela BBC de Londres a notícia sobre uma pesquisa feita com a ajuda de sofisticados computadores e a impecável coordenação de Richard Neve, um dos maiores especialistas em reconstituição facial do mundo. Seu maior fascínio, como ele mesmo admitiu, é reconstituir rostos de pessoas que viveram na antiguidade. Um dos seus mais curiosos trabalhos foi a reconstrução do rosto de Luzia, uma mulher convencionalmente datada como pré-histórica e que, segundo a opinião de alguns, teria vivido no Brasil em cerca de 11.500 anos, uma data que, como mostraremos num outro programa, pode ter suas controvérsias. Bem, mas voltando a falar da nova pesquisa de Neve, o seu intento agora era redescobrir como seria o rosto mais famoso da humanidade, o rosto de Jesus de Nazaré. Para estudos desta natureza, Neve evidentemente se baseia no crânio do indivíduo e, como não temos os ossos de Jesus, afinal ele ressuscitou dentre os mortos, alguns arqueólogos israelenses tiveram a ideia de enviar para o especialista um crânio do primeiro século retirado de um antigo cemitério perto de Jerusalém. A partir daí, a técnica empregada foi a mesma utilizada em 1999 para reconstituir o rosto de Luzia. O crânio em questão foi submetido a uma tomografia que proporcionou imagens tridimensionais que, por sua vez, serviriam de base para fazer um novo crânio com material sintético. Com esse molde, a face do contemporâneo de Cristo começou então a ser delineada: os olhos, os lábios, o queixo. Então, finalmente, camadas de argila foram usadas para formar os traços do rosto, como o nariz, o queixo e as bochechas. E o resultado foi esse rosto nada similar às figuras e ícones tradicionais do cristianismo. Um Jesus, como disse o teólogo Joseph James, bem difícil de aceitar. Mas, a despeito da seriedade do estudo e do sensacionalismo da mídia, é importante mencionar, conforme a admissão do próprio professor Neves, que essa tentativa forense também possui as suas limitações. Questões como cor da pele e dos olhos, forma e tamanho do cabelo e certas cartilagens exteriores são fruto exclusivo da imaginação do especialista, o que torna o resultado parcialmente artístico e não 100% científico, como se supõe. Ademais, lembremos, Neve usou um crânio qualquer de um judeu que se supõe teria vivido nos tempos de Cristo. Mas ainda que assim o seja, o crânio usado como modelo pode muito bem ter sido o crânio de alguém como Barrabás, Judas, Simão Pedro, José de Arimateia, enfim, qualquer um dos contemporâneos de Cristo. E isto, por si só, desfaz a conclusão que temos de que teríamos ali em mãos a reconstrução exata do rosto do Filho de Deus. A não ser, é claro, que aceitemos a tese nada coerente de que todos os judeus do tempo de Cristo eram extremamente parecidos entre si, quase como irmãos gêmeos uns dos outros. Algo, é claro, completamente sem sentido. De qualquer modo, os traços característicos da época tornam quase nula a possibilidade de Jesus ser fisionomicamente como a tradição o compôs. Noutras palavras, o rosto de Cristo teria pouco ou nada a ver com o que a cultura e a arte eclesiástica impuseram ao longo do tempo. Não era um Jesus magro, de cabelos loiros, muito menos de olhos azuis. Veja, por exemplo, este conhecido quadro do Sagrado Coração de Jesus, pintado em 1740 pelo artista italiano Pompei Battoni. Repare os detalhes. Veja como os traços delicados de Cristo beiram a femininidade. Mãos finas, bochechas rosadas, pele tremendamente alva. Agora veja e compare com este outro quadro do mesmo autor, retratando o deus grego Apolo, diante de duas jovens cognominadas Música e Métrica. E mais ainda, esse onde ele pinta o nobre inglês Sir Gregory Page Turner, em 1768.
Perceba as semelhanças do tom facial, a posição delicada da mão direita, aliás, tremendamente parecida com o gesto de Jesus. E, por último, compare ainda com esse retrato de Jules Renoir Mansart, principal arquiteto do rei da França no século XVII. Você percebeu como esses quadros são tremendamente semelhantes entre si? O que pouca gente sabe é que essas coincidências não são fruto do acaso. Havia todo um programa de imitação do classicismo francês que, por sua vez, designava os perfis greco-romanos como o padrão da beleza mundial em detrimento a todas as demais culturas do planeta. Contudo, até mesmo esse padrão foi adaptado. Sim, ele foi adaptado para se tornar o mais próximo possível das feições fisionômicas da família real francesa, especialmente a partir de Luís XIV. Aliás, tanto a pintura original de Battoni quanto as imitações que se seguiram dela foram fruto de uma devoção mística inspirada numa suposta visão da religiosa Marguerite Marie Laloque, que viveu entre 1647 e 1690. Muitos religiosos da época acreditavam que ela vira Cristo em uma visão mística e que, nesta visão, o mestre estaria abrindo o peito e mostrando-lhe um coração ferido. E ela, é claro, era coincidentemente de origem francesa. Não é por menos que, ao comentar esse fenômeno, o professor e especialista em artes devocionais Heinrich Arhen resumiu que esta visão artística do Sagrado Coração partiu de uma tentativa desenfreada de recuperar a imagem da Igreja na França, um dos países que mais trabalho deu à Cúria Romana. Afinal, até que eclodisse a Revolução Francesa em 1789, aquela era a monarquia mais complexa de toda a Europa. E tais tendências de padrão francês para retratar a Cristo eram um claro sinal de que, abre aspas, a Igreja ainda pertencia ao rei da França, fecha aspas. Não foi por mero capricho ou somente para dar uma dose maior de humor à sua obra que Ariano Suassuna, em O Alto da Compadecida, apresentou um Jesus negro, causando impacto e até mesmo risos nas plateias e nos leitores de um modo geral. O seu objetivo era, sem dúvida nenhuma, quebrar o estereótipo de Jesus Cristo, aquele de um Jesus inteiramente europeu. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um outro movimento diametralmente contrário ao de Suassuna se difundiu na Alemanha, que começava a abraçar agora ideais nazistas de governo. É que o teólogo e político nacionalista Paul Anton Lagarde passou a divulgar na Alemanha a tese de que Jesus tinha sido um judeu ariano da Galileia, perseguido e sacrificado por judeus semitas da Judéia. Ele procurava convencer deste modo aos seus compatriotas alemães de que Jesus não poderia descender de um povo do deserto culturalmente pobre, de tez e olhos escuros, os semitas no caso, mas antes que ele deveria provir da raça superior dos nórdicos, cujas características faciais exibem traços nobres e bem delineados, pele clara, olhos e cabelos também igualmente claros. Esse movimento nacionalista, envolvendo um valor religioso de profundo significado para a fé popular, foi, pasme você, um dos maiores precursores do nazismo de Hitler, aquele que propagou uma das mais vergonhosas e sangrentas exterminações raciais da história, e numa terrível blasfêmia o fez em nome de Jesus. Bem, seja como for, a maioria de nós ocidentais, independentemente da religião que professamos, idealizamos um Cristo como sendo um homem meigo, quase feminino, cabelos lisos, pele clara, olhos azuis e lábios finos. Um rosto, enfim, sublime a todos, talvez o mais sublime de todos, o mais belo retrato masculino na visão ocidental. As igrejas, e é claro, todas as demais organizações religiosas sempre se valeram da arte para aproximarem-se dos fiéis e, para isso, tiveram sempre os mais renomados artistas de todas as escolas, de todas as épocas, trabalhando em seus templos e catedrais. Aliás, em vários quadros clássicos também, eles sempre tinham uma ligação pedagógica com a liturgia da fé. É o caso do famoso quadro de Cristo pintado por Werner Sallmann, em 1941. Esta obra já vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. Aqui vê-se retratada a percepção mais amplamente aceita de um homem bonito, conforme os padrões ocidentais.
Reconhecidamente, esta e outras figuras populares evocam uma resposta emocional da maioria das pessoas, pois elas veem ali uma figura suave, amorosa e compassiva, o que, é claro, são realmente atributos do Salvador. Mas, do ponto de vista histórico, ainda estariam muito distantes do biotipo judaico do primeiro século. Voltando, pois, ao tema inicial do nosso programa, continuamos a nos perguntar como seria o rosto de Cristo. Circula pela internet o conteúdo desta antiga carta latina escrita por um certo Publio Lentulus que descreve a fisionomia de Jesus. Este suposto autor romano seria um oficial de Roma na província da Judéia no tempo de Tibério César. O núcleo essencial do documento é esse. Apareceu na Judéia um homem de virtude singular, cujo nome é Jesus Cristo, a quem os bárbaros estimam como profeta, mas que seus discípulos amam e adoram como se fosse a geração do Deus imortal. Ele chama aos mortos para que saiam das sepulturas e cura toda sorte de doenças com uma única palavra ou toque. É um homem alto, bem modelado. Seus cabelos são da cor do vinho, descem ondulados sobre os ombros, divididos ao meio ao estilo nazareno. Barba abundante, da mesma cor do cabelo. As mãos, finas e compridas, os olhos claros, plácidos e brilhantes. Afirma publicamente que os reis e escravos são iguais perante Deus. Este antigo desenho anônimo afirma ser o rosto de Cristo retratado conforme os detalhes colhidos da carta de Públio a César. Seria então este o rosto de Cristo? Este seria um documento realmente brilhante, se fosse verdadeiro. Contudo, existem motivos para se duvidar da autenticidade do mesmo. Em primeiro lugar, não existe na história nenhum governador de Jerusalém ou procurador da Judéia chamado Publio Lentulus. O único Publio Lentulus registrado em documentos romanos viveu no primeiro século antes de Cristo. Além disso, um procurador romano não escreveria cartas para o Senado, como parece vir na introdução, mas diretamente para o imperador. E mais, algumas expressões usadas no texto, como profeta da verdade, filhos dos homens e Jesus Cristo, não seriam jamais típicas de um escritor romano. São idiomatismos do hebraico tomados diretamente do Novo Testamento. O excelente trabalho do teólogo alemão Ernest von Dobschütz, publicado em 1899, mostra que havia algumas cópias deste documento circulando já na Idade Média, o que demonstram ser seriamente um pseudepígrafo medieval. Voltamos, portanto, à estaca zero em busca de nosso rosto de Jesus Cristo. E se pesquisarmos nos primórdios da história do cristianismo, como os primeiros cristãos retratavam a Cristo? Bem, esta é uma pergunta que exige uma resposta delicada, baseada na paleoarte cristã, isto é, nas primeiras manifestações artísticas do cristianismo já encontradas nos séculos iniciais do movimento após a morte dos 12 apóstolos. Mas aqui, novamente, nos esbarramos numa pequena dificuldade. É que os primeiros cristãos herdaram dos judeus uma grande hesitação em fazer representações materiais de realidades transcendentes. Eles temiam pecar contra o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. É verdade que no Templo de Jerusalém havia uma riqueza de elementos estéticos e conteúdo artístico. No templo também foram utilizados os melhores e mais preciosos materiais disponíveis na época: madeiras, tecidos, metais nobres. Havia também belíssimas representações de elementos da natureza, tais como flores, frutos e animais esculpidos ou entalhados. O primeiro livro de Reis menciona entre os elementos decorativos do templo flores abertas, palmeiras, romãs, lírios, bois e até mesmo querumbis de ouro, que ficariam sobre a Arca da Aliança. Isto mostra que a proibição era quanto à adoração das imagens e não a confecção para fins pedagógicos ou, quem sabe, artísticos. Todavia, quando se tratava do ser divino, aí a coisa era mais séria. Eram vedadas todas e quaisquer representações materiais e, como Jesus era considerado Deus para os cristãos primitivos, estas proibições foram também observadas de modo particularmente rigoroso pela igreja primitiva, que se caracterizava, nesse caso, como um culto simples e uma liturgia despojada quase inteiramente e também isenta de símbolos materiais.
O culto e a genialidade artística dos cristãos eram, em suma, extremamente simples. E, além disto e dessas heranças judaicas, a pobreza da maior parte dos membros daqueles idos e da perseguição que eles tinham, e também da situação de marginalidade da igreja diante de Roma, fez com que as manifestações artísticas do novo movimento fossem inibidas. Todavia, apesar das restrições, faziam parte das convicções dos conversos alguns elementos que, no devido tempo, iriam frutificar em ricas e variadas expressões artísticas. Imagens de âncoras e peixes mescladas com cenas bíblicas, como Daniel na cova dos leões ou o sacrifício de Isaque, começaram a lotar as paredes das primeiras catacumbas cristãs de Roma. Veja esta cena dos 3 hebreus na fornalha ardente. Esta é uma boa ilustração da simplicidade dos primeiros traços artísticos do cristianismo. A figura de Cristo, é claro, demorou um pouco a aparecer. Ela veio, a princípio, como tentativa de não descrever o seu rosto, mas sim de dizer quem ele era. E, nesse caso, aparecia a figura do bom pastor, extraída do discurso de Cristo quando afirmou: "Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas." São João, capítulo 10, verso 11. Depois vieram outras cenas, como a ressurreição de Lázaro, a última ceia de Cristo e outras mais. Curiosamente, até o fim do V século, praticamente não ocorreram representações artísticas da cruz e da crucifixão. Os primeiros cristãos pareciam pouco inclinados a destacar visualmente a morte humilhante do Filho de Deus, preferindo, ao invés disso, retratá-lo em vida, como amigo, senhor e protetor. Mas note que, a partir dos tempos bizantinos, começa-se a explorar mais as feições do próprio Cristo, o rosto de próprio Cristo, como vemos nesse desenho do IV século, pintado na catacumba de Comodilha, em Roma. Note aqui Cristo já aparecendo com barbas e cabelos longos. Porém, é importante ressaltar o testemunho de Irineu de Lyon, um escritor que viveu no II século depois de Cristo e que, portanto, estaria muito próximo das fontes apostólicas. Em seu livro Adversus Héreses, ele relata que, em seu tempo, as imagens corpóreas de Jesus, que alguns já descreviam, eram completamente apócrifas, isto é, fantasiosas. E, confirmando esta declaração, temos a opinião categórica de Santo Agostinho de Hipona, que viveu no V século depois de Cristo e também escreveu: "Ignoramos completamente o aspecto físico de Jesus." Isto está em seu tratado sobre a doutrina da Trindade. Talvez a razão para a assertiva de Agostinho esteja no fato de que, já por esse tempo, Constantino havia ampliado o status social do cristianismo e o crescente poderio da igreja começava a ser traduzido em manifestações artísticas cada vez mais ricas, sofisticadas e, por que não dizer, idolátricas. Se nos primeiros séculos predominavam os temas da simplicidade dos primeiros cristãos, naqueles desenhos ali esculpidos, nos ícones medievais prevaleceu a idolatria e a ostentação em nome de uma fé que estava crescendo. E isto você pode encontrar em qualquer livro de história que for pesquisar. Se atentarmos às páginas da Bíblia Sagrada, notaremos que em nenhuma parte das Escrituras está oferecido o que poderia ser um retrato exato ou um retrato falado de Cristo. Porém, se aliarmos a sua leitura às informações históricas e arqueológicas disponíveis, é possível encontrar ali algumas poucas, porém razoáveis possibilidades. Em primeiro lugar, temos a informação de que Jesus Cristo, embora nascera em Belém da Judéia, foi criado na Galileia. Em outras palavras, ele era inquestionavelmente semita. Ora, esses povos, aqueles que habitavam o sul do Mediterrâneo, eram predominantemente distintos dos gregos e romanos pela cor azeitonada de suas peles, pelos olhos de azeviche, isto é, tremendamente negros, pelos cabelos escuros e pelo nariz arqueado, e também por uma estatura mediana. Precisamos compreender que Jesus de Nazaré foi um carpinteiro, um ofício que ele aprendeu trabalhando ao lado de José. O trabalho manual envolvia duro esforço e não apenas a fabricação de móveis, como muitos supõem, mas o corte de pedras e madeiras para o uso em construção de casas, pontes e outros edifícios. Por isto, as mãos de Cristo deveriam ser bem calejadas e o seu físico bem musculoso devido ao esforço físico requerido no trabalho manual. Aliás,
Só o fato de Jesus conseguir ainda carregar uma cruz por bom tempo, depois de uma noite inteira de torturas e sofrimentos, demonstra uma incrível força muscular. Embora Jesus gozasse de boa saúde, cuidasse rigorosamente de sua alimentação conforme as prescrições do livro de Levítico, afinal ele era o Messias e tinha que dar o exemplo, naquele tempo a expectativa média de vida entre os homens pobres da classe trabalhadora estava na faixa dos 35 e 40 anos devido aos rigores do trabalho pesado, às doenças e o calor do deserto. Por causa destas questões, desses fatores, a aparência de Jesus provavelmente seria de um homem mais velho do que pensaríamos em relação a alguém de nossos dias com seus 20 ou 30 anos de idade. Alguns, de posse de uma antiga profecia da Bíblia, registrada no livro de Isaías, capítulo 53, pensam que Jesus não seria belo. Ali é dito o seguinte a seu respeito: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Contudo, é mais provável que esse texto se refira não ao seu aspecto normal, mas ao estado em que Cristo estava na cruz do Calvário e que, portanto, causaria repúdio a todo o que o contemplasse. Sendo já um homem feito, sua barba e bigode teriam sido muito mais cheios e menos aparados do que em algumas representações artísticas, pois a lei judaica proibia aos homens de apararem os pelos da face. Isso está em Levítico, capítulo 19, verso 27. Vamos ver o que diz ali. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. O motivo para tal proibição talvez esteja no fato de que alguns povos pagãos costumavam cortar a barba e oferecer aos ídolos, aos deuses, algo que o Deus de Israel preservou seu povo de praticar. Ademais, os egípcios também tinham o costume de cortar ou tosquiar as suas costeletas, como pode ser visto nos sarcófagos das múmias e também nas representações das divindades nos monumentos egípcios. Mas os hebreus, para se separarem das nações vizinhas, ou talvez para colocar um fim a alguma superstição existente, eram proibidos de imitar essa prática. Até hoje, como você pode ver, eventualmente, ao presenciar judeus racídicos, percebendo que eles costumam não cortar as suas barbas e também os cabelos, ou pelo menos aqueles que cobrem as têmporas. Em termos de temperamento, Jesus deveria ser uma pessoa muito carismática, pois até as crianças, que não tinham na época as mesmas liberdades das crianças de hoje, se sentiam à vontade para correr até ele. O mesmo se pode dizer de mulheres, que não ousariam se dirigir a um homem comum em público. Algumas de suas parábolas têm um estilo até bastante próximo ao humor sapiencial daquela época, o que significa que, em alguns casos, os seus exemplos eram irônicos e puxavam até risos do auditório. A menção da imagem de um camelo passando pelo fundo de uma agulha realmente fez o auditório sorrir. Embora tal humor, é claro, não deva jamais ser confundido com anedota sem sentido, mas como elemento didático para deixar uma lição de moral com o grupo que o ouvia. Porém, se o momento exigisse, Jesus também poderia imediatamente se tornar enérgico, como no momento em que, munido de um chicote, expulsou os vendilhões do templo. Noutras situações, ele se tornava melancólico e chorava, como no caso da morte de seu amigo Lázaro. Talvez mais interessante do que a sua personalidade é que ele não temia demonstrar emoções. Jesus ria quando necessário, chorava se preciso fosse e admitia o medo que estava sentindo no Getsêmani. Ele não era falso em seus sentimentos. Ele vivia no mais exato grau a sua realidade humana. Todos esses elementos foram tirados das entrelinhas dos evangelhos. São poucos, é verdade, mas nos deixam uma lição muito importante. Talvez o motivo pelo qual Deus não foi tão claro em revelar detalhes da fisionomia de Cristo é para que ele seja hoje aquilo que deve ser, um Jesus de todos, com características de negros, brancos, pardos, amarelos. Que ele possa realmente espelhar o nórdico, mas também o australiano, o africano, que se revele no rosto do japonês e também do jamaicano, mas acima de tudo, que ele se revele em você. Afinal de contas, nós hoje somos convidados a ser o rosto de Cristo para uma humanidade carente. E este é de fato um privilégio,
um privilégio que você não deveria jamais perder. Empreste o seu rosto a Cristo e revele, através das suas atitudes, o rosto de Cristo para a humanidade.